Imagine ser jogado em um mundo totalmente desconhecido, sem mapas, sem amigos, e, no entanto, você é chamado para uma missão impossível: transformar uma terra selvagem, onde a dor, a morte e o medo são constantes, em um lugar de fé e civilização. Agora, imagine que tudo isso é feito com uma coragem inabalável, sem a menor garantia de sucesso. Esse homem não era um conquistador de espadas, mas um conquistador de almas. Padre Anchieta foi mais do que um missionário. Ele foi o arquiteto de um novo Brasil, e sua história vai além das páginas dos livros. O que ele fez e como mudou o curso da história para sempre. Em 1553, um jovem padre de 19 anos desembarcava no litoral do Brasil. Seu nome? José de Anchieta, mas mais conhecido como Padre Anchieta. Ele não tinha riquezas nem exércitos ao seu lado. Ele veio de um lugar distante da Espanha, onde a fé católica ainda era forte e a missão de evangelizar terras desconhecidas era vista como uma batalha divina. Mas o Brasil, na época, não era uma terra de promessas. Era um lugar de mistérios perigosos, de doenças desconhecidas e de povos indígenas que olhavam com desconfiança os estrangeiros que chegavam. A missão de Anchieta era clara: converter os índios ao cristianismo, mas também ensinar, educar e criar um novo modelo de sociedade. O que ele não sabia é que a maior batalha não seria contra os selvagens, mas contra os próprios colonizadores, portugueses, a Igreja Católica e os próprios limites de sua fé. Em um continente onde a violência era uma constante, ele se tornaria um símbolo de resistência, não com armas, mas com palavras e ações. Ao chegar no Brasil, Anchieta não era um herói de guerra, nem um explorador em busca de glória. Ele não se via como um salvador, mas como um homem com uma missão: salvar almas. No entanto, essa missão não seria simples. Ele logo descobriu que, para cumprir seus ideais, teria que lutar contra os próprios portugueses, que não estavam interessados em evangelizar, mas em explorar a terra e os nativos. Os primeiros anos de Anchieta no Brasil foram marcados por intensos conflitos. Não eram apenas os índios que resistiam, mas também os próprios colonizadores, que viam os esforços do padre como um obstáculo aos seus lucros. A Igreja Católica também não estava disposta a aceitar facilmente suas inovações. Mas Padre Anchieta não desistiu. Ele foi confrontado pela resistência e, ao invés de ceder, se tornou mais determinado. Sua luta não era contra pessoas, mas contra um sistema, uma cultura de exploração. Padre Anchieta sabia que, para conseguir fazer uma verdadeira transformação, ele precisava primeiro entender os povos que queria evangelizar. Não bastava chegar e falar um idioma que eles não compreendiam. Ele viu nisso uma oportunidade única, uma chave para a comunicação, para a integração. Então ele começou a aprender a língua tupi e, mais do que isso, ele desenvolveu o primeiro dicionário dessa língua. Mas sua missão não era só religiosa. Padre Anchieta entendeu que a verdadeira conquista seria cultural. Ele não queria transformar os índios em cópias dos europeus, mas sim criar um diálogo entre duas culturas diferentes. Ele fundou escolas para ensinar os indígenas a ler, escrever, cantar e até a compreender a própria cultura europeia, mas sempre respeitando e adaptando-se às raízes indígenas. Cada passo que Anchieta dava na sua missão era um desafio ainda maior. Em um Brasil cheio de doenças tropicais, escassez de recursos e violência, o padre nunca teve uma vida fácil. Ele passou por situações de risco, ficou doente várias vezes, mas nunca parou. Uma das histórias mais impressionantes de sua jornada foi quando ele foi capturado por indígenas. Mesmo diante da morte certa, ele manteve sua fé inabalável. Durante 40 dias, ele ficou preso em uma ilha, sem alimentos e sem companhia. Mas não se deixou abater. Ele orava, escrevia e nunca perdeu a esperança. Ao retornar, sua saúde estava debilitada
Mas ele não desistiu. Padre Anchieta continuou sua missão com a mesma dedicação, mesmo sabendo que sua vida estava cada vez mais curta. Mas o que ele fez com esses anos difíceis foi criar algo que sobreviveria ao tempo. Ele fundou escolas, seminários e se dedicou incansavelmente à formação de novos líderes. Ele deixou um legado imortal de sabedoria, fé e coragem. Por mais que sua missão tenha sido marcada por dificuldades, Padre Anchieta alcançou um feito surpreendente. Ele conseguiu criar uma rede de educação e evangelização que transformou a sociedade. Não era apenas sobre pregar aos nativos. Era sobre transformar uma terra inteira com ideias revolucionárias para sua época. E assim, com sua habilidade de diálogo, sua inteligência estratégica e sua visão de um Brasil mais justo, Anchieta ajudou a estabelecer as bases de um novo país. Ele não foi apenas um sacerdote. Ele foi o criador de uma nação, de uma cultura, e sua obra, até hoje, ressoa em nossa sociedade. Quando Padre Anchieta morreu em 1597, ele já havia estabelecido o que se tornaria a base para a educação e o cristianismo no Brasil. Mas o que ele realmente deixou foi muito mais do que escolas ou igrejas. Ele deixou um exemplo de como a coragem e a fé podem transformar até os cenários mais difíceis. Ele provou que a verdadeira mudança não vem da força, mas da compreensão, do respeito e do sacrifício. Ele nos ensina que muitas vezes as maiores revoluções acontecem não nas batalhas sangrentas, mas no silêncio das escolas, na educação dos povos, na fé inabalável e no amor pela humanidade. E a grande questão é, o que estamos fazendo com esse legado? Estamos construindo pontes, assim como o Padre Anchieta, ou estamos apenas nos limitando aos desafios à nossa frente? O exemplo de Anchieta é uma convocação para todos nós. Padre Anchieta não foi apenas um homem do passado. Ele é uma lição viva para todos nós. A história dele nos lembra que a verdadeira mudança começa no interior de cada um e que nossos legados podem transcender nosso tempo se formos corajosos o suficiente para lutar por aquilo em que acreditamos. Se você se inspira na história de Padre Anchieta, compartilhe esse vídeo e nos conte o que você está fazendo para deixar um legado que dure por gerações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essa. A história de Padre Anchieta continua e ela pode mudar a sua visão sobre o que é possível transformar.